Biafra foi um país que existiu durante muito pouco tempo. Ele foi criado no início de 1967 e acabou no início de 1970. Biafra acabou surgindo como desdobramento de uma série de conflitos que estavam ocorrendo na Nigéria ao longo dos anos 60. Para quem não sabe, a Nigéria foi colônia da Inglaterra e no ano de 1960 alcançou a sua independência. Porém, os grupos étnicos que habitavam a Nigéria começaram a entrar em conflito para ver quem iria governar o país. Os Igbos, ou Igbos, encontrei essas duas grafias, então acredito que as duas formas esteja correto, eles eram um grupo étnico de maioria cristã que governavam a Nigéria ali no ano de 1966. E é bom frisar, eles conseguiram o poder por meio de um golpe militar. Então, obviamente, eles perseguiam quem eram contrários a eles. E mais ao norte da Nigéria havia os Alsás, outro grupo étnico, esse de maioria muçulmana, que dá um contragolpe, derruba os Igbos do poder e passa a perseguir esses Igbos. Inclusive, estima-se que seja cerca de 30 mil Igbos foram assassinados aí por questões políticas logo após o golpe dado pelos Alsás. E a região onde fica Biafra, ela é rica em petróleo. Então, somado essa perseguição e interesses também, não só das elites Igbo, mas também de outras nações, principalmente a França, o povo Igbo começa a planejar se separar do restante da Nigéria. E aí isso acontece no início do ano 67, quando é criada a República de Biafra. A República de Biafra foi criada também com grande apoio da França, porque o governo francês estava de olho nas reservas de petróleo de Biafra. Inclusive teve grande participação no planejamento da separação de Biafra do restante da Nigéria, da Elf. A Elf era a empresa estatal de petróleo da França naquele período. Inclusive, para quem é da minha idade ou mais velho, já ouviu falar dessa empresa. Ela era uma das principais patrocinadoras da Fórmula 1 até a década de 90. Hoje a Elf não existe mais, ela foi privatizada e faz parte da Total, que é outra petroleira existente lá na França. Porém, a Total é uma empresa privada. Então, no início de 67, Biafra surgiu como país, um país relativamente populoso, tinha cerca de 13 milhões e meio de habitantes, e o restante da Nigéria, não só os Alsás, mas os outros grupos étnicos que compunham a Nigéria, não aceitaram essa separação. Justamente porque, com a separação de Biafra, o povo nigeriano, como um todo, perderia parte das reservas de petróleo que o país tinha. Então teve início uma guerra civil. Porém, ambos os países tinham exércitos muito fracos. Tanto é que Biafra chegou a contratar mercenários suecos para combaterem as tropas nigerianas. Então qual que foi a estratégia usada pelo exército nigeriano, que apesar de muito fraco, era em maior número que o exército de Biafra? Eles implantaram um bloqueio a Biafra. E esse bloqueio impedia, inclusive, a chegada de alimentos. Isso foi desastroso para Biafra. A guerra em si, ela matou cerca de 100 mil soldados, de ambos os lados. Porém, esse bloqueio que o exército nigeriano fez causou uma epidemia de fome que pode ter gerado de 1 milhão até 3 milhões de mortes em Biafra. Então, de 1 a 3 milhões de pessoas morreram de fome em Biafra. Isso faz com que a Guerra de Biafra, que durou 3 anos, na verdade um pouquinho menos de 3 anos, seja um dos conflitos mais sangrentos do mundo após a Segunda Guerra Mundial, empatando, por exemplo, com a Guerra do Vietnã e ficando só um pouquinho abaixo da Guerra do Congo, por exemplo. E a Guerra de Biafra ela foi muito marcante também porque foi a primeira vez em que a fome na África foi estampada para todo mundo. Então, cenas não só da guerra, mas das pessoas morrendo de fome ou extremamente magras por causa da fome, começaram a correr o mundo. Havia transmissões ao vivo para todo mundo. As revistas faziam cobertura da Guerra de Biafra, os jornais também faziam. Então, não foi a primeira epidemia de fome que ocorreu na África. Infelizmente não foi. Há séculos que a África atravessa epidemias de fome e elas aumentaram com o imperialismo. Porém, foi a primeira vez em que as epidemias de fome elas eram exibidas ao vivo. Então a Guerra de Biafra causou um choque muito grande para a opinião pública mundial. Em 70, o exército nigeriano venceu, afinal de contas, Biafra ficou muito debilitada, e a região foi reincorporada ao território nigeriano. Em 2020, completaram-se 50 anos da vitória do governo nigeriano sobre os revoltosos de Biafra,
E esse evento ele sequer foi comemorado, o que mostra que as feridas, né, causadas por esse conflito ainda estão extremamente abertas, né, não foram cicatrizadas. Foi algo extremamente violento, num país, inclusive, que, infelizmente, é acostumado com a violência, seja com o terrorismo, seja com as invasões estrangeiras, como a da Inglaterra, que colonizou a Nigéria por muitos anos. Mas ainda assim, essa guerra ela deixou cicatrizes muito profundas. Bom, se você gostou do vídeo, peço aí que curta, comente, porque isso ajuda a impulsioná-lo. E também, se não for inscrito no canal, dá aquela moral e se inscreva aí, se for possível.